Gessé Souza falou lá no ICL Notícias, vamos ver o que ele disse a respeito do que está rolando. Porque, no fundo, quer dizer a gente não Moraes, sabe, né? o que está, quais são as pessoas que estão envolvidas, quais são os detalhes que são também importantes em cada caso, né? Mas, obviamente, né? Quem que é esse influenciador, Neide? Conta pra gente aí, só para eu saber. Vamos lá, queridos. Eu percebo a questão da corrupção montada. Como é a questão da corrupção entre nós? Ele é o único trunfo das forças conservadoras, né? Para exercer uma violência simbólica, supostamente em nome da moralidade pública, que isso toca tanto, né? E a corrupção é a forma como você usa para você assassinar o seu oponente. Você está entendendo a moralidade dele, que é a coisa mais central para cada um. E nós temos aqui uma tradição nisso, né? E é uma tradição que vê a corrupção vindo de Portugal. Quem é que não aprendeu isso? O povo é corrupto. Aí você culpa o povo é corrupto, eleitor de corrupto, etc. Né? E eu procurei mostrar que os brancos entre nós não acham nada disso, porque jamais se sentiram parte, por exemplo, desse povo mestiço e preto. A elite que importa, que é a de São Paulo, se vê como americana. Né? O bandeirante é o equivalente funcional do protestante ascético. Tal, né? Então, você usa a corrupção para quê? No fundo, né? Para você manter o monopólio dessa elite sobre o Estado, porque ela precisa do monopólio do Estado para roubar. Né? Aí tem isenção fiscal, 600 bilhões, empresas como Rede Globo, JBS, etc. Se você pega 600 bilhões e você aplica em educação e saúde, né? Entende? Você acaba com as filas do SUS e você põe o quê? Você põe café da manhã, almoço e jantar para toda criança brasileira, para aprender artes, filosofia, saber quem ele é, etc., aprender criticamente o mundo. Né? Só com que a elite rouba em isenção, que é só uma das formas, você revolucionaria esse país. Né? Mas esse pessoal quer a grana toda para ele. Como é que ele consegue isso? Olha, ele tem uma imprensa que está no bolso dele, a imprensa. Né? É a corrupção entre nós, fora o caso de Fernando... mas eu quase nem consegui dizer. Fernando Collor, pronto. Que era um contexto ali da redemocratização, percebe? O negócio era uma outra coisa ali. Boa, Antônio, quem bom dia. Quem viveu essa época sabe disso. Né? Mas o resto 68, é só gente, líder popular. Né? Entendeu? A única coisa. Ou seja, você finge que tem sufrágio universal, mas ele não vale quando negros, mulatos e pobres votam. Não valeu para Getúlio Vargas, não vale para Lula e Dilma, etc. E isso é usado. Quem é que diz que existe ou não corrupção? Não é nenhum tribunal, nunca foi. A imprensa decide isso. Tá? Então, a gente tem aqui o principal mecanismo de dominação, né, de violência simbólica sobre a população, é a imprensa. Né? A partir dessas ideias elitistas criadas sobre o povo corrupto, etc. Né? Aí vem a Daniela e mostra exatamente, né, quem era o cara que estava, né, o Estevão, etc. E tal, né? Eu não tenho condições de perceber isso. Agora, na minha cabeça, obviamente, isso era algo do capital financeiro, os interesses em jogo aí, embora eu não soubesse diretamente quem eram os envolvidos nisso. O microfone estava desligado. Professor, tem uma questão que é importante nessa história toda também, em relação à imprensa. Você tem a imprensa que, em 2018, na eleição do Bolsonaro, ela, em boa medida, normaliza o Bolsonaro, naturaliza. Né? Então é que nós, que falávamos que o Bolsonaro era um fascista, éramos chamados de quê? Militantes, exagerados, histéricos, malucos, né? E fomos colocados numa outra bandeja, né? Tá me ouvindo, professor? Bom dia, Neire. Beijão, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigado aí a todo mundo que está presente, queridos. Professor, me ouve? Professor, me ouve? Tá me ouvindo, Gessé? Bom, vou seguir falando aqui enquanto não normalizar com o Gessé. Eu vou entrar de novo, Demore. Então, tá bom, melhor. Tá ótimo. Tava falando com o Gessé, né? Esperando o Gessé entrar de novo e a Gabi também. A gente foi, de todo modo, colocado numa bandeja onde não éramos nem considerados jornalistas. Em 2018, em 2017, aliás, quando já falávamos sobre o Bolsonaro, né? Não, porque vocês são militantes, porque vocês não sabem o que estão fazendo, porque vocês não são neutros. Me ouve agora, Gessé? Sim. Beleza.
Então, eu estava dizendo que a gente foi muito massacrado em 18. Depois, o Bolsonaro se mostrou o que se mostrou. Então, de fato, estávamos apontando o barco em direção à praia, né? A imprensa, num determinado momento, principalmente com a pandemia, ela nunca chegou a apoiar o Bolsonaro diretamente, mas ela apoia o Bolsonaro a colocá-lo, ao apresentá-lo como um candidato normal. Depois, ela abre mão, né, do Bolsonaro, ela larga da mão do Bolsonaro, e a própria grande imprensa, como nós conhecemos, né, e é muito curioso como vão as coisas também, as pessoas que hoje estão criticando a Globo, na época falavam que o Jornal Nacional fez edição de colecionador, edição histórica. Se a gente puxar o que as pessoas falam, as pessoas têm uma incoerência também em relação a isso enorme, né, Jacé? Mas tudo bem. Então, a Globo se coloca também muito firme, né, em cima do Bolsonaro, investigando o caso lá do caseiro, do porteiro, das joias. Então, isso tudo veio, vamos lembrar, isso tudo veio da grande imprensa. O caso do porteiro lá do condomínio é do Globo, né? Tudo isso veio da grande imprensa. Agora parece que, com o Bolsonaro fora do radar eleitoral, a grande imprensa volta a se organizar para tentar encontrar os seus candidatos tradicionais. E esse candidato não está na esquerda, né, José? Esse é o assunto que a gente vai olhar em 2026. É exatamente isso. Eu acho que o que está em jogo é o enfraquecimento do campo democrático, né? E, por exemplo, por que a Rede Globo blindou Bolsonaro em 2018 e vai atacar Bolsonaro quando ela descobre o quê? Tem um plano óbvio de você dar um golpe. Isso aí não precisava ser a pessoa mais brilhante do mundo para perceber. Percebe? E se você está dentro de uma ditadura, você tem um canal de comunicação, mas aí você não tem nenhum poder. Isso explica, em grande parte, também a posição do STF. Não com toda a gratidão, etc. Mas numa ditadura, o juiz do Supremo não tem nenhum poder. Ou seja, então, aí a gente teve a felicidade, né, de que interesses corporativos tivessem se unido aos interesses nacionais. Né? E agora esse pessoal Obrigado, não Emerson. sabe Um abração, o que querido. fazer. Né? Veja bem, o governo Lula ele é obrigado a conciliar com a Faria Lima, etc. Tanto que entrou lá alguém indicado pelo presidente e aumentou a coisa de 10% para 15%, etc. Né? Ou seja, a conciliação existe. Né? O PT é uma espécie de plano B dessa elite de São Paulo. Sim. Mesmo. Né? Quando ela aceita que 20% do orçamento... A elite de São Paulo odeia o PT. A elite de São Paulo, se puder acabar com o PT, faz isso. Mas como o Bolsonaro foi um desastre, então eles toparam o Lula em 22. Só que é uma coisa que... Eu discordo de muita coisa que o Tony Garcia fala, mas ele falou, a elite se sente traída porque o acordo com o Lula era que ele ficasse só 4 anos. E o Lula vai tentar a reeleição e se pá vai ganhar. Vamos lá. Seja distribuído entre os mais pobres, né, etc. Então, aí o pessoal está com essa dificuldade e, obviamente, existe aí uma relação orgânica entre Supremo Tribunal Federal e Executivo. Né? Quer dizer, o espaço do pensamento conservador está muito concentrado no Congresso, que é o pessoal, né, os 400 ladrões lá que... Né, usam aquilo como balcão de negócios, etc., roubo de emendas, etc. E que está mancomunado, né? Porque veja bem, pessoal, né, essa coisa do Banco Master, entende? Se você for a fundo nisso, você pega a elite brasileira inteira, né? Não é só o BTG Pactual, né? Você pega todo mundo, né? Entende? Houve aí 30 bilhões que foram... Imagina, isso é muito dinheiro, né? Então, você tem aí uma coisa de enfraquecer a investigação, enfraquecer 38, a Polícia Federal, foi isso que a Mônica Bergamo tentou fazer. Né? Enfraquecer Alexandre de Moraes, que é a figura que está, né, defendendo a democracia há muito tempo, etc. Né? E, se você tem as provas disso, de que isso aconteceu, etc., é outra coisa. Agora, sem provas, é uma repetição ipsis literis do procedimento que a imprensa usa em todas as ocasiões. Né? Ela cria um factoide. Né? Quer dizer, como ela pode bombardear isso na cabeça das pessoas 24 horas ao dia, né? Entende? Ao menos ela vai pôr uma pulga atrás da orelha. Vai enfraquecer as pessoas que estão, né, nesse campo. Professor, quero muito agradecer aqui a sua presença e te liberar para o ano novo, né? Essa sua participação nessa sexta-feira. Muito obrigada por mais esse ano de parceria. Valeu, professor José. Ótimo. Até mais. Obrigado, José, querido. Beijos. Muita gente agradecendo aqui a participação também do professor José Souza junto com a gente
nessa sexta-feira, e a gente vai continuar falando de Brasília, né? Guga Noblat está prestes a entrar aqui junto com a gente. Agora há pouco falei da cirurgia do Jair Bolsonaro. Ô, Guga, boa noite para você, meu amigo. Bem-vindo. Gabi, Demore, prazer estar aqui no M2. Estou no Rio de Janeiro, não estou em Brasília. Estou aqui no Rio, estou ainda mais longe do Paraguai. Assuntos são de Brasília. E hoje, aparentemente, não vai passar o pai do Guga de cueca atrás. Ainda bem. Não se preocupem. Dá tempo ainda. Não vou dar ideia, não. Dá ideia, não, pior. É porque, Guga, toda vez que tem plantão, Leandro Demore junto comigo, a gente já sabe que uma emoção vai acontecer. Mas cada semana já deu, já teve muita coisa acontecendo essa semana. Mas vamos ver, ainda tem uns minutos até a gente chegar nas 6h30. O Guga, eu falei que são assuntos de Brasília, e já comentei aqui que teve aquela cirurgia do Jair Bolsonaro, e até a equipe médica dele já disse que ele vai ser reavaliado na próxima segunda-feira, segunda agora, para decidir sobre a necessidade de um procedimento mais invasivo para tratar as crises de soluço, que ele tem crises persistentes. Ele passou nessa semana por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, foi ontem, e não teve nenhuma intercorrência, né? Então, agora a expectativa na semana que vem é essa questão das crises de soluço. A gente vai falar muito tempo sobre isso aqui, né, Guga? Pois é, ele toda hora está passando por cirurgia, desde 2018, né? Em 2018, foram 2 cirurgias. Teve também em 2017 a reconstrução do trânsito intestinal, em 2019, desculpa, e a retirada da bolsa de colostomia. Aí teve correção de hérnia incisional em 2019 também. E outro procedimento no abdômen em setembro de 2019. Teve retirada de cálculo na bexiga em 2020. Teve desobstrução intestinal em 2025. Por acaso eu estou com a lista aqui de cirurgias dele. Teve também complicações da facada em 2025. Ao todo, gente, são já 7 cirurgias desde 2018. Teve agora essa. Portanto, 8 cirurgias, enfim, saberemos se terá a 9ª. O que a gente sabe é que o Bolsonaro sempre se vale desses momentos em que ele está ali passando por essa dificuldade de estar numa mesa de cirurgia para usar politicamente, né, a ação dele, a situação da saúde dele. E o Bolsonaro é craque em pegar e usar como palco político todas essas cirurgias, todos esses problemas de saúde que ele passa. Então não vai ser diferente agora, não está sendo diferente. Inclusive, ele soltou uma carta antes da cirurgia. Quem sabe, né, ele poderia até não sobreviver à cirurgia. Eles estavam tentando criar toda essa atmosfera mais dramática. Então, dependendo do que acontecesse na cirurgia, era melhor ele já deixar garantido em carta o apoio dele ao filho Flávio Bolsonaro. Também teve mais esse momento, né? A carta do Jair, escrita com a letra dele, escrita com os próprios punhos, uma letra, inclusive, muito difícil de decifrar, em que ele coloca, de fato, o filho Flávio como o candidato a presidente, o que faz com que a direita rache de vez. Aliás, Guga, já que você trouxe a história da carta que o Flávio Bolsonaro leu, do Bolsonaro, Jair, o pai, confirmando a pré-candidatura do 01 do Flávio para a presidência da República em 2026, a gente tem um trecho dessa fala. Vamos assistir e lembrar dessa história. Vamos lá. Cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, toma a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram. Aí, né? Aí o Bolsonaro agora, não só rachando a direita, quem racha a direita é o Bolsonaro, é o Eduardo, quando sai fazendo uma excursão nos Estados Unidos para sabotar o país. Mas quem racha a direita é o Bolsonaro, mas quem racha a família, aí é a Michelle. E a Michelle, claro, Michelle Bolsonaro não gostou da cartinha do Jair, né? Não sei se vocês estão vendo as reações da Michelle, mas está passando por cima. Sim. Aí que tá, Guga Noblat. Olha, eu não queria estar nessa ceia de Natal da família Bolsonaro, não. Sabe aquela torta de climão? Tem família, assim, que se reúne na ceia de Natal e é treta, né? É certo.
Então você pode... Olha aí, quem falou de treta, o Leandro Demônio surgiu na tela. É uma coincidência apenas. Só uma coincidência, efeito especial aqui da nossa equipe. A gente estava mostrando agora o trecho da fala do Flávio, o Demônio, daquela carta do Jair, e aí o Guga comentou, na verdade é uma resposta para a Michelle, né? Porque essa carta essa carta escrita à mão veio um dia depois que a Michelle imitou o rito de pronunciamento oficial do presidente da República na noite de Natal. Também falamos no N1 muito sobre esse pronunciamento do presidente Lula, e ela fez um discurso que falou de necessidade de renovação e tal, e aí, assim, lupa total numa frase que ela usa, que é traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. De quem será que ela estava falando? Da Michelle Bolsonaro, né? Edete, querida, não tá fácil entender, obrigado. Não precisa ser um gênio, não precisa ser um Sherlock Holmes. Coisa linda, gente. É claro obrigado. que ela está passando o recibo. Michelle está chateada, porque parecia, no primeiro momento, que ela tinha vencido o embate contra os filhotes do Jair Bolsonaro, depois que ela comprou briga ao declarar que era contra a aliança com Ciro Gomes lá no Ceará. E aí, confusão, o que aconteceu? A aliança foi suspensa, ela saiu, pelo menos no primeiro momento, sendo vendida pela mídia como a vencedora do embate. E logo depois, sai Flávio Bolsonaro cantando, não, eu sou o candidato. E agora, com a carta do Bolsonaro, que foi escrita por ele, até para não deixar dúvidas, aí, claro, mais um tapa na cara de Michelle, que a gente não sabe por quanto tempo vai aguentar ainda seguir ao lado dessa família, que ela nunca foi unida, a não ser com o Jair Bolsonaro. Onde está a entrevista do Reinaldo Azevedo com o André Esteves? Está no blog dele e nós lemos aqui ao vivo, gente. Importante, vamos lá. Bolsonaro, mas com os filhos, sempre foi treta atrás de treta, e ela tem hoje um capital político, inclusive tem uma pesquisa que a gente não dá muita credibilidade, aquela da Paraná, mas que lá ela coloca a Michelle num patamar quase que parecido, igual ao do Flávio. Na verdade, na pesquisa da Paraná, quem está melhor no segundo turno é o Tarcísio. Estão querendo ainda cacifar e empurrar o Tarcísio como candidato, mas a gente sabe que ele não deve comprar briga com o Jair Bolsonaro, não deve peitar o Flávio. Mas os outros, o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, esses governadores parecem dispostos a comprar essa briga, sim, e a direita, pelo jeito, vai entrar rachado. Inclusive, o Ronaldo Caiado, que é de Goiás, já avisou ao Flávio que permanece candidato. Demore para a gente fechar com chave de ouro. Não, a gente vai ter que ver se essa candidatura vai para frente ou não, né? Eu acho que aqui que a gente vem olhando desde o começo, o Bolsonaro fez um seguro ali, né? Como o Bolsonaro dizendo assim, eu estou preso, tudo bem, mas eu tenho cacife eleitoral e a minha sombra na eleição é o meu filho, é o cara que eu confio. A gente vai ver se isso vai ser negociado ou se, de fato, ele vai tentar ir pelo menos uma eleição no primeiro turno, ver se chega no segundo turno. Se chegar, chegou. E aí, se chegar, vocês não têm dúvida de todo mundo que se diz moderado de terceira via vai pular no barco do Flávio, não tem nenhuma disso. Lógico. Não chegar, vai fazer um quociente de votos aí importante para poder vender isso no segundo turno. O que me parece é que para o Tarcísio voltar a ser o plano A, porque agora ele está virando o plano B, depois de pesquisas que mostram o Flávio com a bola cheia dessas pesquisas, apesar da alta rejeição dele, o Tarcísio parece que está virando para parte do Centrão agora um plano B. Eles sabem que a realidade pode se impor, que é a dos polos, independente do desejo dos atores, os polos, a força dos polos, que é Bolsonaro contra Lula, contra o PT, acabar se impondo. Inclusive o Datafolha, que foi revelado anteontem, mostra que tem 40% de petistas contra 34% de bolsonaristas neste momento no Brasil. Então, tem uma grande chance de os polos, da força dos polos se impor. E aí vai ser Flávio, sendo Flávio agora se tornando, pelo jeito, o plano A. Mas se voltar para o plano que está agora virando B, que é o Tarcísio, para voltar para o Bolsonaro apoiar, o que tem se dito, o que a gente escuta, é que ele teria, o Tarcísio, que ajudar, principalmente, já transferir a prisão do Bolsonaro para domiciliar, para a casa dele, ou seja, usar a influência que ele tem junto ao Temer, junto ao Alexandre de Moraes para tentar isso, além, claro, de trocar o partido, ir para o PL, ele teria que sair do Republicanos e também usar a força dele dentro do PL, já depois de trocar de partido, para eleger Carluxo em Santa Catarina, inclusive ajudando o Carluxo lá, porque tem uma briga grande lá, Michelle Bolsonaro ao sim, Senado, é um corte DF, e o Flávio voltaria a concorrer ao É um corte do Ricardo Mello, tá, gente? Senado pelo Rio. Pode ser que isso ainda aconteça, mas eu ainda estou achando que do jeito que está acontecendo, e até março isso deve se decidir, tá? Assim, o pessoal não vai esperar mais que isso. Mas eu acho que
tem uma grande chance de ser o Flávio mesmo. É isso, Guga. A gente só vai ficar sabendo em março. Eu vou me despedir de você, que a gente chegou aqui ao final, né, da nossa participação, mas assim, com dignidade, não, mas não muita, segundo o Renan de Mello aqui, porque sem o pai Noblar de cueca, o ano novo não será novo. Hoje a gente teve uma participação assim, normalzinha do Guga Noblar no segundo. Não vai virar manchete em outros portais, como aconteceu aquela vez. Mas estarei com o Ricardo Noblar em janeiro. Vou encontrá-lo, quem sabe a gente consegue fazer aí uma participação especial dele de novo, tá? E ó, saudade de vocês, boa virada para todos nós. E para todo mundo, claro, que está acompanhando o N2. Tamo junto, hein? Tá chegando um novo ano, olha, ano de eleição. Vai ser divertidíssimo, aguardo. Vai ser mesmo, meu amigo. Muito obrigada. Meu abraço, um beijo para você. Feliz ano novo. A gente se esbarra aí no ano novo que vai chegar por aí. Vai ter muito trabalho pela frente lá em Brasília. É isso aí, gente. Nossos colegas aqui trazendo comentários importantes. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!